Graça e paz, queridos, um bom dia para todos. Estamos com alegria, mais um domingo de louvor, de adoração, de culto ao Senhor, o nosso Deus, a quem amamos e a quem queremos sempre tributar honra, glória e louvor. A Ele, somente a Ele. Sejam bem-vindos todos a este culto na pregação online, né? Então, que você receba a palavra no seu coração, depois do tempo de louvor e adoração, e agora receba a palavra que vai edificar, abençoar, consolidar as nossas vidas. Amém? Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Espírito Santo, fala aos nossos corações e traz o novo que tu tens reservado e preparado para a tua igreja, para o teu povo. Vem, Espírito Santo, dependemos de ti, precisamos de ti, em nome de Jesus. Amém. Queridos, temos passado, como temos dito nas lives e nos últimos cultos, grandes lutas, grandes dificuldades, grandes problemas, e sabemos que tudo isso tem sido um motivo de muitos desistirem da fé. Muitos têm abandonado o Senhor, muitos têm deixado de permanecer na presença do Senhor. E nós queremos estimular a você a permanecer, a caminhar debaixo das promessas, debaixo dos princípios, debaixo do amor de Deus e em segurança, porque mesmo que os dias sejam difíceis, os dias sejam maus, mas quando estamos com o Senhor, estamos seguros. Então, eu queria falar hoje, desta manhã, passando o dia mal e recebendo o novo de Deus. Vivendo o dia mal e recebendo o novo de Deus. Nós sabemos que, como temos dito, o tempo do fim é chegado. As lutas, os problemas, as dificuldades, elas estão cada vez maiores. E muitos que estão nos ouvindo, talvez pertençam à igreja de Honório, outros não pertençam à igreja de Honório, mas são cristãos, mas talvez tenham alguns que não são cristãos, ainda não entenderam a mensagem da palavra de Deus, quando fala que Jesus morreu, ressuscitou e que através dele nós temos a salvação e a vida eterna por meio dele, somente por meio dele, e que também ele voltará. Então essa pregação, ela tem sido pregada esporadicamente, que ele voltará, tem sido falado, mas percebemos que cada vez mais o tempo do fim se aproxima, devido a tantas coisas que nós vemos acontecendo, as pessoas cada vez mais endurecendo o coração, as pessoas cada vez mais violentas, cada vez mais, cada vez mais desonrando os pais, e pais desonrando filhos, e por aí afora. Então a gente vê os ensinamentos da palavra que falam sobre isso. Então, como nós vamos viver nesses dias maus, recebendo o novo de Deus? Então, o mais novo que recebemos na nossa vida é Jesus Cristo, como Senhor e Salvador das nossas vidas. E a certeza da vida eterna pós-morte aqui nesta terra. Porque não morremos, mas passamos para a vida e a vida eterna. Então, esse é a maior coisa nova, a maior novidade que Deus pode nos dar, de ter a certeza de que vamos partir desta vida
para a vida eterna. Mas vencer, né, o dia mau, vencer as dificuldades, passar por esses momentos, porque nós temos dias piores, dias melhores, dias que são mais de aflições, outros que são mais de alegria. Na live de sexta-feira eu falei que nós temos que aprender a nos regozijar com os que se alegram, né, celebrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Não só chorar com os que choram. Então nós precisamos celebrar, nos regozijar com aqueles que alcançam uma vitória, uma bênção. Mas sabemos que os dias são maus, os dias estão difíceis. E nós precisamos então, para enfrentar, né, esse tempo, precisamos crer nas promessas da palavra de Deus. Precisamos crer. Então, e existem situações que só Deus pode fazer. Existem situações que só Deus pode nos conceder e trazer o novo, e nos ajudar a passar os tempos difíceis, os dias maus. Então nesse período, né, como introdução que eu estou dando, nós temos que aprender, né, a saber que tem dias maus, dias bons, dias difíceis, dias mais tranquilos, mas que todos eles nós temos que depender totalmente do nosso Deus. Então Ele vai nos ajudar a passar os dias difíceis, né, e sempre nos dando algo novo, para termos alegria, para termos prazer, para termos com o que, né, nos alegrar, né, porque também não é só dia ruim, não. Temos dias maus, aflições, dificuldades, mas temos também as bênçãos do Senhor, né? A alegria do Senhor, a nossa força é. O coração de Deus está sempre voltado para o coração dos filhos, né? Então, a Bíblia diz mesmo que meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Então, Ele está sempre conosco quando nós queremos. Então, nesses dias maus, né, Deus vai também nos dar coisas novas, vitórias, conquistas, quando vamos então poder celebrar, né, nos regozijar uns com os outros. E isso é uma forma de passarmos os dias maus, recebendo o novo de Deus, né? Passar os dias difíceis crendo no novo de Deus e vivendo para poder trazer alegria ao nosso coração, júbilo, e juntos celebrarmos. Então nós precisamos, né, crer que Deus está no controle de tudo. Deus está conduzindo todas as coisas, né? Nossas, individuais, familiares, igreja e geral. Então Deus está no controle de tudo. Nós precisamos aprender a viver desta maneira, crendo que o Senhor está no controle, está conduzindo os nossos passos, está guiando os nossos passos, está nos dando a direção, né, para as nossas vidas. Tem aquele versículo que eu já falei em outra ocasião, de Jeremias 29:11, que diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro, né? Jeremias 29:11. Então, Deus está com esta perspectiva acerca dos seus filhos. Então, nós precisamos viver desta maneira. Tem um outro versículo que diz: o coração do homem traça os planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então Deus está olhando para mim e para você. Deus está conduzindo os nossos passos. Deus trabalha muitas vezes e nós não estamos percebendo. Deus tem a forma dele de trabalhar. Deus tem a forma dele de olhar para mim e falar: eu quero isso. E ele ordena e ele conduz para aquilo. Olha para você e diz: eu quero isso, e ele conduz, né? Então nós vemos na palavra
o chamado que Deus teve para os homens que ele usou, né? Os apóstolos, com Jesus, no Antigo Testamento, quando Deus chama Noé, no meio de uma geração perversa, corrompida, não queria mais nada com Deus, né? E eles corromperam toda a terra com o pecado, e então Deus chama Noé no meio daquele, né, daquela confusão toda, e ele separa Noé, que amava a Deus, que queria Deus, e ele então chama. Então ele olha para nós, cada um, e tem um plano, e tem um propósito, e tem uma forma de trabalhar que às vezes é um pouco diferente da nossa. Nós achamos que é isso, isso, isso. Aí Deus fala, não, calma, é assim que eu quero. Ouve a minha voz, aprenda a andar comigo, aprenda a ouvir o que eu tenho para falar e te orientar e te conduzir. Então, dessa maneira, né, no tempo certo de Deus, a Bíblia diz lá em Eclesiastes que há tempo para tudo. Há tempo para chorar, há tempo para rir, há tempo para brincar, há tempo para trabalhar, há tempo para tudo, né? Então nós não podemos querer fazer tudo do nosso jeito. Temos que estar sempre ouvindo Deus, andando com Deus, crendo nele, sabendo que ele está conduzindo todos os nossos caminhos, todos os nossos passos, toda a nossa vida. Está debaixo do controle do nosso Deus. Então, se ele nos criou, se nós somos filhos dele, ele tem, né, o controle e a direção, e sempre a melhor para as nossas vidas. Creia que Deus está conduzindo a tua vida para o melhor. Você que não conhece ainda Deus, busque-o, fale com ele, peça que Jesus Cristo seja o Senhor e Salvador da sua vida, e volte-se para Deus. Esse tempo do fim nós vamos precisar muito mais, né? E precisamos crer e confiar em Deus, e precisamos ter a plena convicção da nossa salvação por meio de Jesus Cristo, o Senhor e Salvador da humanidade. É o único que pode fazer isso, é o único que pode nos dar a salvação e a vida eterna. Amém? Então, queridos, então dessa maneira nós vamos nos preparar, né, com a nossa conversão, com a nossa salvação, com a nossa fé, andando com Deus, e então, quando entendermos que nesse tempo, né, nós temos algumas formas que Deus nos dá, e Deus fala na sua palavra, no livro de Efésios, para que nós tomemos a armadura de Deus, né? No capítulo 6 de Efésios, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Efésios 6,13. E ele fala ali, desenvolve toda a palavra da armadura. Então, esse dia mau, como eu disse, pode ser hoje, amanhã não ser, ou pode ser vários dias seguidos, e nós temos que estar preparados, revestidos da armadura de Deus. Então, se nós não estivermos revestidos da armadura de Deus, os ataques no dia mau vão nos levar à incredulidade, vão nos levar ao afastamento da presença de Deus, vão nos levar à desistência, vão nos levar à murmuração, vão nos levar à revolta com Deus. Então nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus, com o capacete da salvação, proteger nossa mente contra os dardos inflamados do inimigo, contra as vozes que falam e tentam nos tirar da presença de Deus, com a couraça da justiça, com o escudo da fé, com a espada do Espírito, com as sandálias da preparação do Evangelho da Paz. Então, a armadura, toda a armadura de Deus, revestidos dela, nós poderemos passar os dias difíceis e
ver o novo de Deus. Né? Num dia difícil, e aí você, diante da presença de Deus, se humilha, clama, chora, busca a presença de Deus, e Deus então manda o milagre. E você faz o quê? Começa a sorrir. Né? A Bíblia diz lá, não lembro qual o versículo, mas diz que aqueles que com lágrimas semeiam, né, com júbilo ceifarão. Então, nós precisamos aprender a estar com Deus, andar com Deus, confiar plenamente nele. E esse ponto, né, de revestirmos-nos com a armadura de Deus, porque assim nós estaremos nos protegendo e nos guardando, mantendo, né, a vida de oração. Sem vida de oração, nós fracassamos, porque a oração me liga a Deus, eu falo com Ele e eu ouço a sua voz, o seu Espírito falando comigo. Eu oro, né? E então a oração me aproxima mais de Deus. Então, esse ponto, oração, sem isso você não vai receber o novo de Deus. E o segundo ponto, ler a palavra, porque a palavra, ela nos alimenta, nos edifica, ela traz as revelações por meio do Espírito Santo que vão nos guiar à verdade, que vão nos guiar nos dias maus. Quando eu estiver num dia mau e o diabo usa pessoas ou vozes que vêm e você então, né, sem o alimento da palavra, você fracassa. Sem o sustento da palavra, você recua. Sem o sustento da palavra, você não tem forças para caminhar. E aí vem, quando você lê a palavra todo dia, estuda a palavra todo dia, então você se sente fortalecido, você se sente cheio da presença de Deus pela oração e pela palavra. A palavra é alimento, a palavra é poder, a palavra é a espada do Espírito que você luta contra o inimigo. Quando ele vem, você vai com a palavra contra ele. E aí você, então, resiste no dia mau. Então, e o outro ponto é você crer, acreditar, confiar no socorro, na ajuda, na bondade, na longanimidade, na misericórdia de Deus. Então, dessa maneira, nós vamos, então, ver o novo. Por quê? Porque ele diz na palavra que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, a cada dia, então a cada manhã, né? Então, a misericórdia do Senhor não tem fim. Então, como eu estou num dia mau, eu estou em lutas, eu estou em problemas, mas no dia seguinte, a misericórdia de Deus se renova. E aí eu olho o sol brilhando, ou a chuva caindo, o céu azul, e eu digo, o meu milagre chegou das mãos do Senhor. O meu milagre, a minha bênção, o meu sustento, o meu socorro veio dele. Eu não vi saída, mas o Senhor me abençoou. Então, Deus então vai fazendo assim, cada dia coisa nova. Vai vindo outras coisas, e sempre caminhando dessa maneira. Nós não podemos ficar na mesmice. Nós temos que ir mais profundo, ir mais, né, fundo em conhecimento da palavra, em vida de oração e sabendo que através disso, a bênção, o socorro, a misericórdia, a bondade, a liberação do novo de Deus virá sobre as nossas vidas. E crendo que tudo vem dele. Amém? Então, dessa maneira, queridos, nós vamos avançar. Coloque cada vez mais a sua confiança, coloque cada vez mais a sua visão em Deus e nas suas coisas. Quando diz lá em Mateus, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.
Eu acho que hoje a humanidade e até muitos cristãos estão vivendo ao contrário. Buscai primeiro as coisas desta terra, sabendo que as coisas do reino de Deus vão ser acrescentadas. Né? Tá trocando. Não. Nós temos que ouvir a palavra, que é uma ordem, é imperativo. Buscai, é imperativo. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Precisamos crer nisso. Se o socorro vem dele, vamos olhar para ele. Vamos viver olhando para ele, dizendo: Senhor, tudo vem de ti. Eu espero em ti, eu confio em ti, esperei confiantemente no Senhor e ele me ouviu. Então, queridos, dessa maneira, olhando para ele, esperando dele, com oração, com a palavra, crendo que tudo vem dele e olhando para ele, nós estamos com 4 pontos que vão, né, nos ajudar a ultrapassar, né, e nos dias difíceis, nos dias maus, ver, visualizar, receber o novo de Deus. Temos falado em outras lives, em outras pregações, ele pode fazer o que ele quiser. Ele não tem limites. Então nós precisamos, né, fazer a nossa parte. E por último, então, saber que somente, né, o tempo que um tempo de Deus vai fazer, a hora de Deus vai fazer um novo dia, como eu falei ainda há pouco, nascer algo novo para as nossas vidas. A nossa confiança, ela precisa ser mais falada, declarada. Nós não podemos ficar, né, acanhados, nós não podemos ficar com vergonha, né? A Bíblia diz que aquele que se envergonhar diante de mim, eu me envergonharei dele diante do meu Pai. Foram palavras de Jesus. Então nós não podemos nos envergonhar. Nós temos que viver a nossa vida e falar, profetizar, declarar, né? Os vizinhos, os amigos de trabalho, de faculdade, de escola, eles precisam saber, os nossos familiares, eles precisam saber que nós, né, amamos a Deus e que nós queremos andar com Deus e que nós vamos depender de Deus para tudo. Então, queridos, se nós queremos, né, nos dias difíceis, nos dias maus, receber o novo de Deus, precisamos então fazer tudo isso que eu falei. E dessa maneira nós vamos estar nos preparando para receber, para crer e receber o novo de Deus e para viver, né, nos dias difíceis, dias maus, com alegria, com júbilo. Porque quando algo novo chega de bom, o júbilo vem, a alegria vem. Vidas salvas, precisamos ter vidas salvas para que a igreja se alegre com a salvação de vidas. E eu e você, todos nós, precisamos usar as redes sociais para pregar o evangelho. Poste na sua página, mande pelo WhatsApp, pelo Messenger, pelo Twitter, pelo Instagram, mensagens bíblicas para evangelizar, para mostrar a sua fé, para mostrar que você crê em Deus, que você confia em Deus. Então, desta maneira, queridos, nós vamos, no dia mau, receber o novo de Deus e o nosso coração se alegrará. Então, não desanime, não retroceda, não fique paralisado, não fique incrédulo. Essa geração está ficando incrédula, essa geração está pregando, né, contra os princípios de Deus, que é a família, que são princípios de Deus, o casamento, a família, estão pregando contra e estão indo contra, né, a santidade, estão indo contra
a uma vida pura. E nós precisamos nos levantar como voz profética para manter a igreja de pé e para salvar vidas. E elas só serão salvas se eu e você usarmos a nossa boca e usarmos as redes sociais para pregarmos o Evangelho de Cristo Jesus, até que nós possamos voltar às ruas para pregar, voltar às reuniões presenciais, pregando a palavra para os pequenos grupos, as células, as famílias se reunirem e voltarmos a pregar com mais amplitude, com mais palavras, né, a vida de Cristo Jesus como Senhor e Salvador da humanidade. Então, queridos, nós precisamos viver desta maneira, andar desta maneira, e nós vamos então ter milagres, bênçãos e coisas novas que Deus vai dar a mim, a você, às nossas famílias, às nossas casas e à igreja. Amém? Então, vamos olhar adiante, vamos olhar para frente, né? Vamos fazer como o apóstolo Paulo disse, não que eu já tenha alcançado, mas eu corro, eu prossigo para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu olho para o alvo, e o meu alvo é Cristo, e vamos em frente, eu vou partir, eu vou olhar para Ele, e eu vou caminhar na direção dEle, fixando os olhos naquilo que nós queremos, cremos e vamos receber, vindo da parte dEle, para a glória dEle e para a nossa alegria, e para que o nosso coração se encha de júbilo, se encha de alegria, se encha de exaltação ao nome do único Deus, o nosso Pai e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos deu a salvação e a vida eterna. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a caminhar dentro desses pontos para recebermos o novo de Deus nos dias difíceis que temos vivido como homens e mulheres deste mundo tão perverso, tão mau, tão corrompido e tão cheio de dificuldades. Que o Senhor nos abençoe, nos sustente, nos guarde e nos faça resplandecer a sua luz. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, colocamos o nosso coração diante de Ti, pela Tua palavra, e pedimos, Senhor, que a Tua palavra possa penetrar nos nossos corações, possa ser como, ó Deus, a espada que entra e penetra e divide entre a alma e o espírito e nos dá a direção, nos guia, nos conduz a toda a verdade. Pai, ajuda-nos, sustenta-nos. Ó Deus, queremos nesse tempo receber o novo de Deus, crer no novo de Deus, mesmo que vivamos em tempos ruins, difíceis, maus, de tantas lutas, mas nós cremos que o novo que Tu tens para nós virá sobre cada um de nós, sobre as nossas famílias, sobre a igreja de Honório, a igreja do Brasil, a igreja das nações e sobre todas as nações da terra. Nós cremos nisso, Senhor, e oramos e profetizamos esta bênção em nome do Senhor Jesus, e ajuda-nos a viver segundo a Tua palavra, segundo a orientação da palavra que recebemos nesta manhã. Que o Teu Espírito nos ajude, Teu Espírito nos abençoe. Oramos pelos enfermos, oramos pelos que estão hospitalizados, oramos para que Tu cures, para que Tu tenhas misericórdia. Oramos, Senhor, para que este vírus maldito seja dissipado e, ó Deus, as vidas sejam curadas e o povo seja protegido e guardado contra toda praga, contra toda peste, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos declarando a Tua bênção e a Tua proteção sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos irmãos espalhados por toda a face da terra. Pai, fica conosco, abençoa os hospitais,
tira os enfermos dali, tira os nossos irmãos que estão enfermos, ó Pai, que eles sejam curados, estão nos hospitais, sejam curados, os que estão se cuidando em casa, sejam curados, e todos vejam a tua mão de poder se manifestando em favor delas. Pai, muito obrigado. Obrigado pelos irmãos que têm sido fiéis conosco na caminhada, mesmo nesse tempo difícil. Estão presentes quando estão nos cultos presenciais, ou estão nas lives, estão no culto, ó Deus, online. Todos estão firmes, contribuindo, sendo fiéis nos dízimos, liberais nas ofertas, na honra das primícias, dando alimentos, dando serviço, dando as suas vidas para semear no teu reino e obedecendo a tua palavra quando diz para buscar o teu reino em primeiro lugar. Pai, abençoa este povo que tem sido fiel e tem sido, ó Deus, a razão e o motivo, Senhor, de nós estarmos de pé, estarmos, ó Deus, sendo sustentados e podendo abençoar outros, podendo suprir outros, podendo manter a tua obra em avanço, em conquistas e em vitórias, pela fidelidade daqueles que continuam caminhando conosco. Ó Senhor, aqueles que estão desanimados sejam reavivados, renovados. Os que estão afastados, que se arrependam e voltem para ti. E os que não se converteram ainda, que se convertam e venham conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Nós oramos, gratos por tudo, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão, bem como as consolações do Santo Espírito de Deus, estejam conosco, esteja com o Rio de Janeiro, esteja com o Brasil, esteja com Israel e com todas as nações da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Amém? Queridos, que bom estarmos juntos mais uma vez. Segunda-feira, amanhã, tem a live. Venha participar sempre, né? Você está sendo edificado, fortalecido, abençoado. Divulgue, né, para outros também as nossas lives. Falamos semana passada, né? Coloque o aplicativo, né, da SEG, o app da SEG, no seu celular, no seu computador. Ali tem as mensagens, ali tem louvor, tem os pedidos de oração, tem várias novidades, um aplicativo muito bem feito por uma firma contratada e o nosso pessoal da mídia que está trabalhando muito para dar o melhor para você. Então, coloca esse aplicativo da SEG no seu celular, no seu computador e participe conosco. Participe do Instagram, participe do Facebook, do YouTube, cadastre-se, inscreva-se nos canais, inscreva-se para que nós possamos cada vez mais divulgar a palavra de Deus. E você, assim, vai estar se alegrando com os que se alegram, né, nessa vitória que a SEG tem alcançado. Amém? Continue sendo fiel, continue fazendo tudo aquilo que você precisa fazer, deve fazer, e ouça a voz do Senhor e não ouça a voz de Sambalás e Tobias, pessoas que querem te levar para fora da igreja, te levar para o mundo e fazer com que você caia na incredulidade. Amém? Seja fiel. Tudo que você precisar, nós estamos à disposição. Tudo que você precisar, você pode procurar a liderança, os pastores, pode procurar a nós, os apóstolos. Estamos à sua disposição para orientar, para ajudar, para dar direção, seja no que for. Você tem pastores e líderes e os apóstolos para cobrir a vida de todos vocês. Nós somos uma igreja que caminha ajudando uns aos outros, servindo, cobrindo. Então você pode nos procurar, que nós estamos prontos a servir, orientar, orar e te orientar juntamente com toda a liderança. Amém? Deus abençoe. Amamos vocês. Até amanhã na live. Um beijo no coração.
Deus abençoe a todos. Amém e amém.